Vamos lá, jovens, para os exercícios que faltaram. Tá? O primeiro exercício aqui, que eu ia trabalhar com vocês na aula, era o 23, tá? Do assunto de trabalho da força elétrica ou potencial. Uma carga elétrica positiva se desloca no interior de um campo elétrico uniforme, de um ponto A até um ponto D. A seguir são propostas 3 trajetórias para essa carga. ABD, ou seja, a carga sai daqui, vai até o ponto B e vai até o ponto D. AD direto ou ACD. E os valores dos trabalhos. Qual que é a relação entre os valores de trabalho, dos trabalhos? Bom, em ambos os casos a carga sai desse potencial A e vai até o potencial D. Tá? Então não importa aqui a ordem, a trajetória, o que importa é que o potencial A é o inicial menos o potencial D que é o final. Quando você percebe que todas as trajetórias têm a mesma diferença de potencial, logo o trabalho é sempre igual, vai ser o mesmo valor, constante. Então os trabalhos são iguais. Tá? Na questão 26, Federal do Paraná. A figura abaixo mostra duas placas paralelas carregadas. As linhas de força de campo elétrico entre essas placas dos pontos A, B e C, e os pontos A, B e C. Os pontos A e B estão na mesma distância das placas, supondo que o campo elétrico seja uniforme, assinale a alternativa correta. Bom, vamos ver o que é o seguinte. As linhas de campo estão saindo da esquerda para a direita. Então aqui eu sei que tem cargas positivas, porque as linhas de campo saem das cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Ele passa mais uma informação para a gente. Ele fala que a distância de A para as placas e de B para as placas é a mesma. Então, o que a gente acaba tendo aqui? Ó? A gente tem uma região de mesmo potencial. Deixa eu só conseguir fazer um risco reto aqui. Que mais ou menos reto, tá? Então, como eles estão na mesma linha, na mesma distância das placas, esse potencial aqui é igual para os dois. O potencial de A é igual ao potencial de B. Tá? E vamos ver então as alternativas. Os potenciais elétricos nos pontos A e C têm o mesmo valor? Não. Qual que é a minha ordem de potencial? A minha ordem fica potencial em C é maior que potencial em A, que é igual ao potencial em B. Professor, não entendi. Tá, vamos lá. Quem está mais próximo das cargas positivas? C. Então, o potencial em C é mais positivo, é maior do que os outros potenciais. Então, o potencial C é maior que o potencial de A. E o potencial de A é igual ao potencial de B, porque elas estão na mesma distância das placas. É necessário realizar trabalho para deslocar o elétron do ponto A até o ponto B? Não, tá? Por que não? Porque o trabalho é a carga potencial de A menos o potencial de B. Esses potenciais são iguais, então isso aqui dá 0. Então vocês vão ver que é bem... Eles batem bastante nessa parte da região de mesmo potencial. Um elétron colocado em repouso no meio das placas ficará sujeito a uma força dirigida para a esquerda. Se eu coloco um elétron, eu vou desenhar aqui para não bagunçar demais lá o desenho. Tá? O campo elétrico dessa região aponta para a direita. Então a força elétrica neste elétron é para a esquerda. Por quê? Porque as forças elétricas em cargas negativas são opostas ao campo. Ou você pode pensar que uma carga negativa dentro das placas será atraída pelo lado positivo e repelido pelo negativo. Então, a resposta correta é a C. Vamos ver as outras. As superfícies equipotenciais nesse campo são paralelas linhas de força. Tá vendo aquela linha pontilhada que eu fiz roxa? Essa linha é perpendicular às linhas de força ou às linhas de campo. Tá? Então, as linhas de mesmo potencial são sempre perpendiculares às linhas de força. Então, não são paralelos. A placa da esquerda está carregada negativamente? Não. Então, a resposta certa é a C. Próximo exercício. Fundação Getúlio Vargas.
A figura representa algumas linhas de força de um campo elétrico uniforme e 3 pontos internos, A, B e C deste campo. A reta A, que passa pelos pontos A e C, é perpendicular às linhas de força. É correto afirmar. De novo, do lado esquerdo eu tenho cargas positivas e aqui negativas. Como você sabe, professor, linhas de campo nascem na positiva e morrem na negativa. Quando eu olho A e C estão no mesmo potencial. Aqui, ó. Elas estão à mesma distância das concentrações de carga negativa, positiva e negativa. Então eu sei que o potencial de A é igual ao potencial de C. E o B está mais próximo das cargas negativas. Então estes dois potenciais são maiores que o potencial de B. Professor, mas se ele está mais perto das cargas, ele não teria que ser diferente? Então, ó, vamos pensar em valores. Valores que eu vou inventar aqui. Se o potencial de A vale 10 volts e de C vale 10 volts, o ponto B, desculpa, está mais próximo das cargas negativas. Então aqui vai valer, por exemplo, menos 5 volts. Tá? Ou se você quiser, menos 20 volts que seja. Menos 20 é menor do que 10. Como assim, professor? Pensa na reta numérica. 0 é meu referencial. Se eu estou aumentando, eu vou para os positivos. Se eu estou diminuindo, eu vou para os negativos. Então, em módulo, 20 é maior que 10. Só que o número 10 é maior do que menos 20. Tá? Então, vamos ler as alternativas. A e B têm o mesmo potencial elétrico? Não. Tá? Porque eles não estão à mesma distância das cargas que geram o campo. Então, está errada a primeira. A e B tem o mesmo potencial elétrico, já está errado de novo. A e C tem o mesmo potencial elétrico, sendo este maior do que o de B. Sim, está aqui, ó. Vamos ver o resto. Os potenciais nos pontos A, B e C guardam a relação e aí ele vai inverter as relações de potencial. Tá? Então lembre-se, as linhas de potencial, tá? As linhas de potencial são perpendiculares às linhas de campo. Tá? Guarda essa informação aí. Próximo. Deixa eu puxar aqui para cima. Esse aqui tem 2 pedaços de exercício, tá? Então eu coloquei um de cada lado aqui. Nesse texto, texto necessário para a resolução das questões 2011 e 2012. Com base no esquema abaixo, que representa a configuração de linhas de força equipotenciais de um campo elétrico uniforme de valor 5 vezes 10 a 2 positivo aqui, né? A 2 volt por metro. Na alternativa questão 2011, determine a distância entre as superfícies equipotenciais. Aqui é o seguinte, eu tenho uma diferença de potencial VA menos VB, que é igual a 100 menos 50. Então, VA menos VB é 50 volts. Ou a diferença de potencial entre A e B é 50 volts. Tá, mas e daí? Como que eu vou achar a distância? Tá? Por que eu tenho essa diferença de potencial? Tá? Olha a equação do campo. Vamos escrever aqui a equação do campo. O campo elétrico é KQ sobre D quadrado. Né? Se eu tenho a equação do potencial como sendo V igual a KQD, qual que é a diferença aqui dessas duas? Quadrado, né? A distância está ao quadrado no campo e no potencial não. Então, se eu pegar a equação do campo e multiplicar pela distância, eu tenho a diferença de potencial. Então, olha aqui. A diferença de potencial entre dois pontos é o campo vezes a distância. Tá bom? Isso vale para campo uniforme.
Professor, o que é campo uniforme? Em que as linhas estão todas separadas com a mesma distância. Campo uniforme. Então isso não vale, por exemplo, para uma carga sozinha com as linhas de campo lá todas, tá? Quando as linhas são paralelas de campo, você pode usar essa relação verde ali de baixo. E agora, eu sei a diferença de potencial. Eu vou fazer aqui embaixo pequenininho, tá? Que é 50. O campo é esse valor aqui, que é 500, né? É difícil fazer o 5, hein? Vezes a distância entre esses pontos. E aí você vai calcular a distância, vai passar aqui dividindo, toda aquela coisa lá. Vai dar 0,1 metros. 0,1 metros, 10 centímetros. Então essa equação verde é só para campos uniformes. Que aí essas linhas de campo, linhas equipotenciais, serão todas paralelas, igual essa S1 e S2. Quando eu desenhei para vocês na aula, que era uma carga pontual, formava uma circunferência, né? Eram várias circunferências as regiões equipotenciais. Aí essa equação verde não dá certo. Bom, na 2012, determine o trabalho necessário para que uma carga de 2 vezes 10 a menos 6 seja deslocada de A para B. Bom, o trabalho é a carga potencial de A menos potencial de B. A diferença de potencial eu já tenho aqui, né? Então a carga é 2 vezes 10 a menos 6 e a diferença de potencial é 50. Então dá 100 vezes 10 a menos 6 ou 1 vezes 10 a menos 4. Porque aqui eu voltei duas casas decimais, eu diminui o número de duas casas decimais, eu somo 2 no expoente. Tá? Então 1 vezes 10 a menos 4, que é a alternativa... Opa, aqui estou na camada errada aqui. Alternativa A. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida nessa parte do campo uniforme, me avisem. Tá? Que aí quando eu for postar uma outra aula ali de exercício, eu dou uma adicionada nesse ponto. Tá? Vou para o próximo, vocês podem pausar o vídeo. Então vamos para o próximo. Esse aqui é interessante, hein? Fiquem de olho em exercícios assim. Tentem fazer. Se você está vendo a aula só direto aqui, não tentou fazer, tenta fazer ele aqui. Pausa aí o vídeo e tenta fazer. 2017 da Unimar. Considerando o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, aqui ele colocou Qzão, tá vendo? É a carga que gera o campo. E o potencial, né? Pode-se afirmar que o trabalho da força que age numa carga de 1 microcoulomb, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, ao sair de A para B. Então aqui eu posso fazer separado. Vamos calcular o potencial em A e o potencial em B, porque eu não sei. Vamos começar pelo potencial em A. É K, Q sobre D. O potencial no ponto A, o K é uma constante. O Q é o que gera o potencial. É o Qzão. 1,2 vezes 10 a menos 8. Dividido pela distância, que é 0,4. Não é ao quadrado, né? Vamos fazer a conta. Bom, 9 vezes 1,2 dividido por 4. Isso dá 27 vezes 10 a 1, né? Porque 9 com menos 8, 1. Então o potencial em A é 270 volts. Vou calcular o potencial para B agora. Potencial para B eu vou fazer aqui. Potencial para B para essa carga aqui. K, Q sobre D. O K é 9 vezes 10 a nona. A carga que gera é o Qzão, que é 1,2 vezes 10 a menos 8, dividido... Meu Deus. Dividido... Vixe Maria. Dividido pela distância, que é 0,6. Então, potencial em B, aqui dá 18 vezes 10 a 1, 180 volts. Agora eu sei os potenciais nos pontos. Agora eu posso calcular. Que o trabalho é a carguinha potencial em A menos potencial em B. Cuidado que ele pode ser sacana de fazer a carga se deslocar de B para A, tá? Aí você tem que inverter ali. É VB menos VA aí. É sempre o inicial menos o final. Não é a variação, é a diferença.
A carga vale 10 a menos 6. E a diferença de potencial é 270 menos 180. Deixa eu ver se cortou aqui. Não. Aqui eu vou ter 90, né? 90 vezes 10 a menos 6. Volta uma casa decimal. 9 vezes 10 a menos 5 joules. Que é a alternativa E. Tá bom? Então, de novo, sempre muito repetitivo, mas faz parte. Vamos para, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos para o último. O último que eu vou fazer esse vídeo, tá? No próximo vídeo eu vou fazer um exercício que me pediram para fazer sobre campo, tá? E potencial. Meio que mistura um pouco de tudo. E o último dessa aula. Então fica um videozinho menor lá, tá? Para vocês assistirem quando vocês tiverem um tempinho aí. 2018. Exercício é bom, hein? Você olha depois e fala, meu Deus, nunca vou conseguir fazer isso. Mas vamos ver. São ligadas, duas placas metálicas paralelas são ligadas aos terminais de uma bateria. Considere o caminho 1, 2, 3, 4, 1 entre os espaços das placas. O potencial elétrico varia ao longo do caminho conforme o gráfico. Então, olha lá. Olha bem para isso. Aqui eu estou cheio de carga positiva. E aqui eu estou cheio de carga negativa. Tá? Então, eu vou colocar algumas linhas de campo, não muitas, para não bagunçar muitas ideias de vocês. O campo elétrico nesta região vai de cima para baixo, do positivo para o negativo. O que acontece no ponto 1 e no ponto 2? O ponto 1 e o ponto 2 estão à mesma distância das cargas positivas e à mesma distância da carga negativa. Então, aqui eu tenho uma região equipotencial. Lembrando que o potencial aqui, ó, é o mesmo porque a linha é perpendicular ao campo. O que acontece em 3 e 4? A mesma coisa. O potencial em 3 é igual ao potencial em 4, porque a linha que passa aqui, ó, que é perpendicular, passa pelos dois pontos e é perpendicular à linha de campo. Quem tem maior potencial? Tá? Quem está mais próximo das cargas positivas tem maior potencial. Então eu sei que olha, juntando essas informações, que o potencial 1 é igual ao potencial 2 e que ambos são maiores que o potencial 3, que é igual ao potencial 4. E aí vamos para os gráficos. Vamos para a eliminação, que é mais fácil. A questão E está totalmente errada, porque fala que o potencial é constante. O que acontece nos gráficos aqui? Quando eu estou indo de 1 para 2, do ponto 1 para o ponto 2, eu tenho o mesmo potencial. Então, de 1 para 2, o potencial não pode aumentar. Não pode aumentar. E aqui eu tenho potenciais constantes. Beleza. Então, ó, potencial de 1 para 2 é constante, potencial de 1 para 2 é constante. E aí, de 2 para 3, o potencial vai diminuindo, porque existe um caminho intermediário aqui entre 2 e 3. O potencial não é igual na alternativa B, que pula de um valor para o outro. Existe uma trajetória aqui sendo feita. Tá? Existe um caminho. Então, conforme ele vai indo para o ponto 3, o potencial diminui. De 3 para 4, o potencial é constante, porque está nessa linha verde aqui. E de 4 para 1, ele volta para o potencial 1, que está no mesmo nível. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Daquele potencial inicial, porque você voltou para o mesmo ponto. Então, a resposta correta é a D. Se você quiser ver uma relação de potencial e pontos de alguma coisa, procurem lá para trás uma aula de Kirchhoff, que teve uma aula que eu parei a aula no final, falei, pessoal, quem quiser dar uma vazada e pode vazar, eu vou continuar aqui. Que eu representei um circuito a partir do potencial. Você tinha um gerador, o potencial subia, aí no resistor caía. É a mesma ideia aqui, tá? Só que agora você está falando de regiões equipotenciais, de pontos separados, e lá você falava de diferenças de potencial. Beleza? Então, ó, para esse primeiro videozinho aqui, já deu quase 20 minutos, ou vai dar uns 20 minutos, são esses exercícios. Tem 4 exercícios para outro vídeo, é um vídeo bem curtinho, mas só para deixar enterrado esse assunto. Claro que se vocês tiverem dúvida, a gente me procura, tá? Que aí eu dou uma desacelerada, eu vejo o que eu faço. Não se preocupem em relação a isso,
Beleza? Então, até daqui a pouco.